Você já deve ter visto em programas de economia na televisão locutores ou locutoras sorridentes te contando quais as desgraças da economia naquele dia e no mês seguinte. Eles fornecem, por exemplo, uma taxa de juro mensal e projetam, a partir daí, uma taxa de juro anual ou diária. Vamos tentar usar o nosso MSX para tentar fazer esses cálculos e dar ao nosso micro uma utilidade financeira. Antes, porém, vamos lembrar uma coisinha de matemática. Imagine que você tem alguma coisa e você queira dar um acréscimo de 20%. Lembre-se que acrescentar alguma coisa 20% significa pegar essa alguma coisa e multiplicá-la por 1,20, ou seja, multiplicá-la por 1 mais 20 centésimos dessa unidade. Vamos ver então no micro como podemos fazer um programa de matemática financeira. Quando você usa o micro para aplicações matemáticas, para cálculos, é conveniente usar as telas de texto que são a Screen 0 e a Screen 1. Quando você comanda Screen 0, você passa a dispor de 40 colunas de texto. Com uma desvantagem. Quando você tenta imprimir algum caractere gráfico, esse caractere gráfico pode eventualmente sair cortado, porque na Screen 0 você usa apenas os primeiros 6 pontos de cada caractere. Se você comandar Screen 1, você passa a dispor de apenas 32 colunas, mas em compensação os caracteres gráficos saem inteiros porque aparecem todos os 8 pontos do caractere. No nosso programa vamos usar a Screen 0 e vamos aprender mais um truque agora. Screen 0, 2 pontos, isso significa podemos dar mais do que uma instrução numa mesma linha de BASIC, desde que seja separada por 2 pontos. Width, quer dizer, largura 38. Por que isso? Em algumas televisões, isso normalmente não acontece no monitor, mas em algumas televisões a imagem ultrapassa as bordas, com 40 letras por linha. Se você der um width 38, diminui isso para 38, você traz a tua imagem para dentro da tela da televisão. Neste programa, a única coisa que o usuário precisa informar ao computador é qual é a taxa de inflação mensal. Então nós vamos pegar uma linha, 110, input, que é a entrada por parte do usuário, uma mensagem, que no caso é taxa mensal, ponto e vírgula, e vamos atribuir isso ao valor T. Nós vamos calcular agora aquele fator multiplicativo, que vai ser igual, como já vimos, 1 mais a taxa dividido por 100, para transformar em fração decimal. E agora vamos calcular qual é a taxa anual, TA. Ora, a taxa anual vai ser o valor desse fator multiplicado por ele mesmo 12 vezes, porque no ano temos 12 meses. Multiplicar por ele mesmo 12 vezes significa elevado, que no Basic MSX é esse chapeuzinho, a 12. Da mesma forma, a taxa diária, que nós vamos chamar de TD, vai ser igual a esse fator multiplicado pela fração que o dia representa do mês, ou seja, 1/30. Agora temos todos os valores e basta fazer o relatório. A primeira coisa então vai ser print taxa mensal. Vamos colocar aqui um ponto e vírgula para emendar o próximo print na mesma linha. E 160 vamos imprimir a taxa mensal. Só que agora aqui vamos aprender uma novidade. Em vez de print, vamos usar print using, que é uma função que permite estabelecer uma máscara para que os dados saiam encaixados dentro dessa máscara. No caso, estou dizendo 2 casas antes da vírgula, ou do ponto decimal na notação anglo-saxônica, e 2 casas depois da vírgula. E colocamos aqui o valor de T. Agora eu quero fazer a mesma coisa para a taxa anual e para a taxa diária. Para não ficar digitando tudo novamente, eu vou editar linha. Essa linha próxima seria 170. Obviamente mudo de taxa mensal para taxa anual. E a linha 180, mesmo print using, só que aqui nós vamos ter a taxa anual menos 1. Tudo isso multiplicado por 100. Da mesma forma, fazemos isso
para a taxa diária. E essa linha, então, virará a linha 200, Brent Eugene, taxa diária. Rodando o programa, taxa mensal, digamos, por exemplo, 34,14 ao mês, nós temos uma taxa anual de 3.293,90 e uma taxa diária de 0,98% ao dia. Note que na taxa anual apareceu na frente um sinal de porcentagem, por quê? Porque na máscara nós tínhamos reservado 2 casas depois da vírgula e que o computador foi obrigado a colocar 4 e já me avisou disso. Então nós podemos corrigir isso, dando um list, e editando a linha onde aparece a taxa anual, nós colocamos na máscara mais 2 casas antes da vírgula. Vamos rodar novamente o programa. Digamos que agora a gente esteja após algum choque primavera, inverno, outono, algum choque meia estação e a taxa mudou para simplesmente 5% ao mês. Nós temos uma taxa mensal de 5% ao mês, uma taxa anual de 79,59% e uma taxa diária de apenas 0,16%. Uma inflação quase suíça. Vamos sair agora um pouco da matemática financeira e dos problemas econômicos e ir para uma aplicação para um problema doméstico. Imagina, por exemplo, que seu filho tenha chegado em casa, todo feliz e sorridente, e tenha falado: papai, hoje na prova de física eu tirei 4. Você olha para ele e fala: como, tirou 4? Você é uma besta, o que você está feliz? Ele diz: não, espera aí, papai. É que nessa prova, todo o resto da classe tirou abaixo de 2 e eu tirei 4. Bom, nesse caso, a besta não é seu filho. Provavelmente é o professor que não soube fazer uma prova adequada ou não soube ensinar a matéria. Vamos então tentar ver como uma escola deveria dar notas a uma criança. Pense bem, tirar 4 numa prova onde todo mundo tirou em torno de 2 é um grande feito. E isso deveria aparecer na nota final, ou seja, fazermos uma nota corrigida. É assim, por exemplo, que a FUVEST, que faz os vestibulares da Universidade de São Paulo, faz quando faz o seu exame, o seu concurso seletivo para ingresso na universidade. Numa prova normal, a maioria dos alunos deveria tirar uma nota em torno da média. No caso aqui estabelecemos 5. Uns poucos tirariam 0 e uns poucos tirariam 10. Numa prova mal elaborada, nós podemos ter a maioria dos alunos tirando notas muito baixas, portanto deslocando a média para um valor inferior. O que o nosso programa vai fazer, e nós vamos analisar, é trazer esta curva normal para que ela se transforme numa curva normal. Vamos ver o seu funcionamento. Vamos buscar então o programa no disco. Primeiro damos um Files, que me dá o índice do disco. O programa que nós estamos procurando, esse média, nós vamos dar então um load, abre aspas, média. O LED do drive acende e nós obtemos um OK e o programa então está aqui na tela. Qual é o funcionamento desse programa? Bom, aqui nós vamos aprender uma novidade. Nós vamos aprender a fazer um programa idiot proof. O que significa isso? Existem usuários que não só não estão familiarizados com o computador, como são pessoas que só não babam no olho graças à lei da gravidade. Ou seja, você precisa dar tudo explicado e prever todas as besteiras possíveis que esse usuário pode fazer. Então, nesse programa, nós vamos aprender a técnica de prevenir as eventuais besteiras que o usuário poderia fazer durante a digitação dos dados. Vamos ao programa e vamos ver como ele funciona. Dando um run, a primeira coisa que ele me pergunta é quantos alunos tem na classe. Vamos digitar um número curto. Aí já aparece uma mensagem, confirma sim ou não. Digamos que o sujeito tenha se enganado, não eram 8, eram 7. Então ele põe não, o cursor volta para lá, ele digita 7, novamente pergunta confirma sim ou não, ele confirma sim. Aparece uma mensagem explicando para o usuário o uso do programa e diz aqui, aluno número 1, qual é a nota? Digamos que seja 2. Aluno número 2, 2. Aluno número 3, 1. Aluno número 4, 0. Aluno número 5, 0. Aluno número 6, 2. Aluno número 7, que é, no caso, o seu filho, 4. Algum erro, sim ou não? Digamos que você tenha se enganado na nota do aluno número 3, que não tirou 1, mas tirou 0. Então você diz, sim, há um erro. Qual é o número do aluno? 3. Qual é a nota correta? 0. Novamente ele pergunta, algum erro? Nesse caso agora, como já está tudo corrigido, não. E você obtém o relatório final. Você verá aqui o número do aluno,
a nota real que ele tirou e a nota corrigida, ou seja, trazendo aquela curva para um valor médio normal. Você vê que as notas médias são em torno de 5, 3, 5, e seu filho tirou um 4, mas na realidade esse 4 mostra aqui que ele mereceria ter tirado um 8, e essa deveria ser a nota corrigida do seu filho. Agora vamos ver um pouco qual é a estrutura desse programa com essa técnica nova, inclusive, de pedir sempre confirmação dos dados usados. Bem, na linha 100 temos um comando REM, que significa Remark, observação, que não faz absolutamente nada, serve apenas para documentar a listagem, para que você, vendo a listagem depois, possa saber o que faz um determinado programa ou trecho do programa. Na linha 110, nós definimos a screen como screen 0, o width 38 para evitar aquele problema da televisão, e na linha 120 temos uma novidade, esse locate é, na realidade, um comando que permite localizar o cursor num ponto da tela. O primeiro é linha e depois é coluna. Aqui estamos na linha 0, coluna 0. Aqui nós temos input, quantos alunos, chamamos de NA o número de alunos. Aqui um comando novo, beep, que é aquele sininho que você escutou na hora que o programa estava rodando. E a primeira rotina idiot proof, ou seja, a prova de idiotas. Confirma sim ou não. Damos aqui uma variável a dólar, que seria input dólar de 1, ou seja, está esperando a entrada de um caractere. Se esse caractere for um S maiúsculo ou um S minúsculo, confirmou, então você pula para a parte seguinte do programa, que é 180. Se não for, go to 120, ou seja, você volta a localizar o cursor no ponto certo e pede um input novamente. Logo aqui nessa parte, nós estamos já começando a parte de cálculos. Dimensionamos, ou seja, reservamos na memória um espaço para 3 matrizes. A matriz da nota, uma matriz de afastamentos e uma matriz para a nota corrigida. Entre parênteses é quantos elementos tem cada matriz. Obviamente o número de elementos vai ser o número de alunos que havia sido escolhido anteriormente. Essa linha print, sem nada, simplesmente faz pular uma linha de impressão na tela, e aqui nós temos as mensagens para o usuário. Vamos ver agora a parte do programa na qual o usuário dá entrada com os dados, ou seja, entra com as notas dos alunos da classe. Aqui temos na linha 250 mais uma novidade, um loop, um laço. O que significa isso? Nós vamos fazer desde i igual a 1 até o número de alunos, vamos fazer repetir a instrução que está dentro do laço até o next i, ou seja, próximo i que fecha o laço. Então isso vai se repetir NA vezes. O quê? Uma mensagem que diz aluno número, o input, ou seja, a nota, e o valor de cada nota vai ser atribuído a cada um dos elementos da matriz NO. Quando o i vale 1, vai ser NO1, NO2, NO3, e assim por diante, até completar o número de alunos. Essa função CLS nós já vimos, ela limpa a tela simplesmente, e esse novo laço aqui, que vai de 290 a 310, pega, lê a matriz inteirinha, desde 1 até NA, e imprime na tela, para que, novamente, nós tenhamos uma rotina idiot proof. Dá um bip e pergunta se existe algum erro. Novamente, pedimos a entrada de um caractere pelo teclado. Se a resposta for N maiúsculo ou N minúsculo, então damos continuidade ao programa, ou seja, não há erro. Se a resposta for diferente disso, há um erro e o programa pergunta qual é o número do aluno onde há o erro, qual é a nota correta para poder corrigir e pega o elemento correspondente da matriz e corrige, e continua o processo. Aqui nessa linha nós fazemos o total igual a 0 e fazemos um novo laço no qual nós pegamos o total igual ao total anterior, no primeiro caso é 0, depois vai ser outros valores, somados com a nota de cada aluno. Ou seja, aqui estamos fazendo uma somatória de todas as notas. E a média das notas, obviamente, vai ser o quê? Esse total dividido pelo número de alunos. Cada nota se afasta de um certo tanto da média. Nós vamos calcular, então, qual é o desvio padrão, ou seja, qual é o desvio médio que todas essas notas têm em relação a esse ponto. Existe uma fórmula da estatística que diz que o desvio médio é igual à raiz quadrada da somatória, ou seja, da soma de todas as notas menos a média, elevado ao quadrado, dividido pelo número de elementos cuja média estou calculando, que no caso aqui é o número de alunos. Vamos ver como fazer isso na nossa listagem. Na linha 430, inicialmente fazemos essa somatória igual a 0, abrimos um outro laço e nesse outro laço calculamos o desvio como sendo a nota de cada um dos alunos menos a média. Para estar conforme a fórmula, devemos elevar esse desvio ao quadrado, ou seja, fazemos o x2 igual a ele vezes ele mesmo, que equivale a
elevado ao quadrado, e na soma vamos acumulando o valor desses desvios. O desvio vai ser então igual ao quê? SQR, que significa square root, ou seja, raiz quadrada, desta somatória, que nós já fizemos antes, dividido pelo número de alunos. Limpamos a tela novamente e a partir daqui começamos a imprimir o relatório. Nesse relatório temos o quê? O valor da média. Esse valor da média foi colocado com uma máscara, aquele print using, 2 casas antes da vírgula e 2 depois. O desvio padrão, também com uma máscara. Um cabeçalho de tabela que diz aluno, nota real, nota corrigida, e mais uma vez um laço que começa aqui em 560 e termina em 640, onde é feita toda a impressão dos dados. Aqui temos algumas coisas, algumas particularidades importantes. Se o desvio por acaso for igual a 0, nós corremos o risco de fazer uma divisão por 0. Então nós já fazemos a nota de cada aluno igual a 5, porque se não há desvio, todos eles estão na média. Se por um acaso a nota do aluno, uma vez corrigida, for menor do que 0, nós a tornamos igual a 0, porque a Secretaria da Escola, obviamente, não vai aceitar notas negativas, e da mesma forma a Secretaria não vai aceitar notas maior do que 10, que é o que fizemos na linha 600. Aqui na linha 580, o que nós fizemos? A nota corrigida, como sendo a nota do aluno menos a média, dividido pelo desvio, para poder trazer aquela curva para a direita, mais 5, levando em consideração que esse 5 daqui seria o valor médio desejado. Aqui nós temos ainda no relatório essa novidade, print tab. Esse tab é simplesmente um tabulador, ou seja, ao imprimir numa linha, tabule na posição 1, tabule na posição 8 e tabule na posição 22. E é isso daqui que permite a impressão do relatório. Bem, nesse módulo aprendemos muitas novidades. Seria conveniente, inclusive, você voltar ao livro que acompanha essa fita para você sedimentar bastante o que nós aprendemos. Nós aprendemos que numa tela de texto nós podemos usar ou a Screen 0, que permite 40 letras por linha, ou a Screen 1, que permite apenas 32, mas em compensação os caracteres gráficos saem inteiros. Aprendemos o width, que define a largura da tela, para evitar o problema com certas televisões, e aqui você dá o número de colunas. Aprendemos que esse símbolo de chapeuzinho é o símbolo de exponenciação, ou seja, elevado a. Aprendemos a fazer um print com uma máscara, ou seja, print using. Nesse exemplo, nós temos, por exemplo, 3 casas antes do ponto decimal e uma casa depois do ponto decimal. Se o número que você está imprimindo tiver mais casas, elas serão cortadas. Esse REM significa simplesmente observação, ou seja, transforma tudo que vem a seguir numa linha que não será executada, serve apenas para poder escrever dentro do programa as observações. O locate coloca o cursor numa determinada coluna e numa determinada linha. O beep dá aquele apitinho característico do computador. Esse $, o nome de uma variável seguido do cifrão significa que essa variável é uma variável de caracteres e não uma variável numérica, chamada variável string. Igual a input de n, ou seja, está esperando a entrada de uma sequência de caracteres. Quantos? N caracteres. No nosso programa usamos 1, mas poderíamos ter usado outros valores. Existe uma função importantíssima que é o goTo, que significa goTo. Você está num certo ponto da execução, quando você diz goTo, uma certa linha, ele pula imediatamente para aquela linha. Tome muito cuidado na hora de usar essa instrução, que ela leva a problemas bastante sérios. Depois nós vimos o dim. Para que serve o dim? O dim serve para reservar na memória do micro uma certa região para uma matriz, ou seja, para uma série de valores que tem sempre o mesmo nome de variável e entre parênteses tem um índice que vai mudando. Quando você dá dim a, entre parênteses n, você está dimensionando uma variável cujo índice vai de 0 até n. Esse conjunto de instruções daqui é extremamente importante no BASIC, é o chamado laço. O que é esse laço? Você pega desde i, ou outra variável qualquer, igual a um começo, até um determinado fim. Você executa tudo o que estiver aqui dentro, e ao encontrar o next i, o programa retorna automaticamente para essa linha, atualiza o valor do i e vai executando tantas vezes até necessário, até completar, até que o i chegue no valor f. Uma outra coisa que nós vimos, sempre com relação à matemática, é o símbolo de raiz quadrada, SQR, square root, e aqui dentro você coloca o operando. Por exemplo, se você der square root e aqui de 9, você vai obter 3.
Vimos também que no BASIC há uma matemática um tanto quanto esquisita. Se você mostrar isso para um professor de matemática, ele vai achar ruim porque vai dizer isso daqui não é uma equação, não vai funcionar. Mas na realidade o que você está dizendo? Você está dizendo que o valor de x deve ser igual ao valor anterior de x, ou seja, aquele que já estava armazenado na memória do computador, atualizado, ou seja, no caso mais 3 ou vezes alguma coisa, que é a operação que você deseja. Uma outra instrução, um conjunto de instruções extremamente poderoso é esse if-then. É a chamada condicional. Esse if significa se. Se o que está aqui acontecer, então faça isso. Ou seja, são instruções que o computador só executa se uma determinada condição é preenchida. E finalizando, nós vimos o print tab, ou seja, o print com uma certa tabulação, onde aqui, entre parênteses, você coloca o número da coluna a partir do qual você quer que seja impresso alguma coisa. Agora, no próximo módulo, nós vamos tentar ampliar um pouco mais esse universo de instruções e começar a ver outras telas que não sejam simplesmente a 0 e a 1, que são telas de texto. Nós vamos começar a ver agora telas gráficas para tirar o máximo proveito do nosso microcomputador, principalmente na parte de desenhos, que é um dos fortes do MSX.